Shalom a todos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos. Ontem eu li o capítulo 13, ok? Terminar aqui a última parte hoje. Que o Eterno Deus nos abençoe e nos ajude nos livros de distração, ok? Esse livro é lindo, é maravilhoso. Vocês têm que, todo mundo que é cristão precisa conhecer o livro de Atos. Se não conhece, não sabe o que é igreja, porque as igrejas de hoje não estão como eram em Atos. A verdadeira igreja é aquela em Atos. Então, se você não conhece Atos, você não conhece como é que é a verdadeira igreja, ok? Aí você vai ser enganado fácil por aí. Então, vamos lá. Eu vou ler o capítulo 25 de novo. Mas ao completar, João a sua carreira dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Ok? Aqui eles estavam pregando, lembra? Eles estavam pregando e falando de quem era o Senhor Jesus, falando que Deus tinha prometido, ok? Falando, contou toda a história do povo de Israel, falando que tirou de Canaã, falou de Davi, falou de Saul, do rei Saul, falou do rei Davi, falou que de Davi ia sair o descendente, falou de João Batista que veio primeiro pregando, ok? Aqui, ó, 24. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, ok? Batismo nas águas, batismo de... na realidade, o povo precisa se arrepender, até hoje precisa se arrepender, até hoje não mudou. O arrependimento é eterno aqui nessa terra, eterno enquanto dura aqui nessa terra, ok? Então, vamos lá. Então, João pregou ali o arrependimento, já para a pessoa ver que ela está no pecado. O evangelho ele tem que ser pregado assim, mostrando que a pessoa está em pecado. O evangelho não é pregado alisando a cabeça de ninguém, como por aí muitos fazem para ganhar seguidores. Ok? Precisamos prestar atenção. O evangelho tem que ser pregado como ele é. Ele é sério. Ok? João pregava sério. Leia os evangelhos, você vai ver como é que João pregava. Leia Mateus, leia. Você vai ver como é que João pregava. E depois como é que o Senhor Jesus começou a pregar. Que aí você vai saber qual é o verdadeiro evangelho. Vamos lá. Mas ao completar, João a sua carreira dizia: não sou eu quem supondes. Mas após mim vem aquele os pés não sou digno de desatar a sandália. Ele falou assim: eu não sou o Messias. Na realidade ele está dizendo isso. Eu não sou o Messias, porque o povo de Israel sempre esperou o Messias, ok, gente? Então João estava falando: eu não sou o Messias, mas ele está vindo. Ele está vindo e eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé dele. Lá, 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, e a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lê todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não reconhecendo Jesus como Messias, tá, gente? Ele sabia que tinha um Jesus lá, filho de José. O pessoal contava até uma má história do Senhor Jesus. Mas eles não reconheceram o Senhor Jesus como Messias, por todos os milagres que a Bíblia falou que os Messias iam fazer, o Senhor Jesus fez, mas eles não acreditaram. Porque eles só queriam poder. Poder.
Poder, poder, poder. Que o mundo tá tudo atrás hoje. Poder, poder, poder. E vai vir o falso Cristo e o anticristo oferecendo falsos poderes, falsas promessas. E muitos vão ser enganados. Lá? 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas. Aqui não conhecendo Jesus, gente, tinha que colocar como Messias. Eu já falei para vocês que eles tiraram, que eles não explicam a Bíblia direito, que é para diminuir as folhas, ok? Olha lá. Não reconheceram Jesus como Messias, ok? Senão, o gentio não vai entender. Se eu não explicar, o gentio não vai entender o que é. Mas Jesus estava lá, como é que eles não reconheciam Jesus? Não, gente, não era Jesus aquela pessoa ali, filho de Maria. Ele não reconhecia como Messias de Deus, prometido, que Deus enviou, que Deus prometeu enviar. É isso que eles não acreditavam que Jesus fosse. Vamos lá? Nem os ensinos dos profetas que se lê todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Okay? Então, ele falou que eles não reconheceram o seu Jesus como Messias e nem entenderam os profetas que são lidos todos os sábados nas sinagogas. Não compreenderam. Porque se eles verdadeiramente tivessem compreendido o livro de Isaías, ia saber que aquele era o Messias. Vamos lá? 28. Embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Está contando aqui toda a história que aconteceu com o Senhor Jesus na terra, ok? Depois de cumprir tudo que a respeito dele estava escrito, depois de cumprir tudo a respeito dele do que estava escrito, né? Tirando-o do madeiro da cruz, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, ok? Todo mundo que já ouviu falar de Jesus já ouviu também falar da ressurreição. O que é ressurreição? A ressurreição é que ele está vivinho da Silva. Da Silva essa é coisa de terráqueo. Modo de dizer. O Senhor está vivão. Aleluia. Tem um barulho ali. Bom, vamos lá. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, e diz: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, o que é corrupção? O corpo dele não ia ser apodrecido. Ok, gente? O corpo de carne dele foi glorificado. Aquele mesmo. Os mortos de hoje já se desfez o corpo e Deus vai pegar ali os restos mortais, onde tiver uma célula do corpo humano, e vai ressuscitar. Ok? Mas o Senhor Jesus, o corpo dele não foi desfeito, foi aquele mesmo. Ok? Que aquele que estiver esperando ele também vai ter um corpo glorificado assim, transformado, o próprio corpo transformado, o corpo de glória na volta do Senhor Jesus. Então vamos lá, 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Aqui ele está explicando, olha, o Salmo não estava falando de Davi, estava falando de Jesus de Nazaré, porque Davi apodreceu no sepulcro, mas Jesus de Nazaré não apodreceu. Ele levantou, ele ressuscitou. Okay? 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Não. Okay? O corpo, quando apodrece, que vê os vermes lá comendo, isso é corrupção do corpo. Lá.
38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Okay? As pessoas elas não são justificadas pelas leis de Moisés porque ninguém consegue cumprir a lei de Moisés 100%. Ninguém. Então o Pai Eterno sabia, e o Pai Eterno sabia disso, que as pessoas não iam cumprir 100% da lei de Moisés. O Pai Eterno sabia disso. Então veio o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aqui, ó, e por meio dele, quem? Jesus de Nazaré. Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias a obra tal que não creais, se alguém vou-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Quem estava pregando? Era Paulo e Barnabé que estavam pregando, ok? Muitos judeus se converteram, viu? Nesse dia. Paulo também era judeu, Barnabé também. E eles estavam pregando numa sinagoga. E muitos seguiram ele. Sempre vai ter aqueles que seguem Jesus de Nazaré. Não pode ser judeu, ser árabe, ser gentil, de outros povos. Quero dizer, de outros povos. Sempre vai ter aqueles que vão seguir Jesus de Nazaré. E feliz desses que seguirem a pregação sobre Jesus de Nazaré. Ok? Então aqui fala que muitos seguiram. 40. Notai, pois, que não vos sobreveio o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhais vós desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não criais, se alguém vou contar. Okay? É aquilo que o Senhor Jesus fez. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Falou, volta de novo, próximo sábado, para você pregar de novo para nós. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam e perseveraram na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade. A gente não era igual é hoje, não. E esses países aí do Oriente, tudo é proibido pregar o evangelho. Paulo remexeu aquela Ásia todinha pregando. Olha lá. A cidade toda foi de novo ouvir Paulo. Vamos ver o que aconteceu? Sempre tem um invejoso, viu, gente? Sempre tem um invejoso, sempre tem um fariseu. Sempre tem. Queria atrapalhar a obra de Deus. Vamos lá? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus não convertidos, ok, gente? Vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Tava bom demais, como o pessoal diz, né? Tava bom demais para ser verdade. Então estava se convertendo, o inimigo preparou para o outro sábado. Porque todo que se levanta contra Jesus, gente, está com o espírito do anticristo. Desde aquela época. Até hoje, qualquer um. Se vê alguém contra Jesus para você, com certeza absoluta, já está com o espírito do anticristo aquela pessoa. Vamos lá, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outro, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais
e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Okay? Vamos para os gentios. Paciência, né? Não deu, não deu. Vamos para os gentios. Paulo foi lá, pregou, bastante judeus se converteram, mas aqueles outros judeus que ficaram com raiva, que não gostou, que odiava Jesus, juntou a turma e foi lá no outro sábado perturbar Paulo. Sabe o que Paulo fez? Versículo 46 de Atos 13. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que as rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos ou voltemos para os gentios, ou iremos para os gentios. Ok, gente? Foi aqui em Atos 13, 46, que Paulo falou: basta. Basta de ser humilhado pelos fariseus. Basta de ser humilhado por esse povo religioso. Basta, já fiz a minha parte. E falou: agora eu vou pregar para os gentios. Na realidade, Paulo já foi chamado para pregar para os gentios, mas ele tinha que primeiro, igual o Senhor Jesus. O Senhor Jesus primeiro teve que passar ali pelo povo dele. E Paulo também. João, o evangelista João escreveu: veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Porém agora todo que receber será filho dele. Você quer ser filho de Deus? Você quer ser povo de Deus? Se você tem Jesus de Nazaré, você é povo de Deus, você é filho de Deus. E não deixe ninguém te roubar a tua alegria, porque agora tem um grupo também desses fariseus por aí, falsos fariseus, para completar, eles são falsos fariseus. Não é nem daqueles daquela época, é uns falsos que se levantaram para querer tirar a tua alegria da salvação em Jesus de Nazaré. Cuidado. Cuidado com os religiosos, eles continuam, aquele espírito da época continua aí. Cuidado. Cuidado, aquela aparência de santos, sábios, blá blá blá, blá blá blá. Cuidado com esses blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Ah, porque agora todo mundo tem que aprender hebraico. Você aprende se você quiser, mas você não é obrigado a aprender. Não, porque não pode mais falar Jesus, pode mais falar Deus, pode mais falar glória. Gente, você tá seguindo esse tipo de gente, sai correndo. Eles vão te deixar doido, com depressão, varrido da cabeça. Porque não foi isso que Jesus mandou pregar. Ok? Vamos lá, 47. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, e a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Viu? Paulo, até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram. Os gentios ficaram felizes, gente. Você é um gentil? Ou você quer ir na 10ª geração lá atrás, 20ª geração lá atrás, para ver se você tem 1% de judeu? Tem gente que tá fazendo isso agora. Os gentios ficaram felizes, glorificava a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus não crentes, viu, gente? Mas os judeus não crentes instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. Eles não estavam em Israel pregando, não, gente. Lembra lá que eles foram para Seleucia, Chipre, não sei o que lá, não sei o que lá? Mas ali também tinha muitos judeus que moravam ali. E falou: vamos expulsar eles da nossa cidade. Viu que os gentios estavam felizes aceitando Jesus ali? Não. Não, aqui nem para os gentios eles vão pregar, vamos expulsar eles. Aqui, ó. E os gentios ouvindo, regozijaram, glorificaram a Deus. É ok? Já li.
e divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os 50, mas os judeus incrédulos, ok? Que não acreditou em Jesus de Nazaré, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, mais ricos da cidade, entendeu? Contra Paulo e Barnabé. Juntou um montinho lá. Vamos pegar as pessoas mais importantes da cidade para ajudar a gente para expulsar eles daqui. Foi isso. 51. E estes sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. E foi exatamente assim que o Senhor Jesus ensinou. Se não aceitar, sacuda o pó dos pés e sai. E vai pregar para outro. Foi assim que... Gente, você acha que Deus mandou... Não tem isso na Bíblia, gente, que você tem que ir lá implorando para a pessoa... Levanta a mão, aceita Jesus. Você fica lá implorando, ajoelhando diante da pessoa, fazendo dela uma Santa Maria. Para ela aceitar Jesus. Gente, isso não está escrito. A Bíblia diz assim, olha, se não acreditar, sacoda a poeira do pé. Não leva nem a poeira do pé junto com você, não. Porque essas pessoas não são dignas de salvação. As pessoas colocam regras e mais regras, regras e mais regras. Uma pessoa falou para mim, depois de 40 anos eu consegui ser batizada. Depois de 40 anos que acreditou em Jesus, conseguiu ser batizada. Sabe por quê? Porque o peso que as pessoas colocam. Eles pregam o evangelho, mas eles não deixam você seguir o evangelho. Não, você não pode batizar por causa disso, por causa daquilo, você não pode tomar ceia por causa disso, por causa daquilo. É assim que os religiosos fazem. Eles até pregam o evangelho, mas quando você se converte, eles não deixam tu batizar, não deixam tu tomar ceia, não deixam para tu fazer parte da igreja dele, ter lá a regra de listras. Ok? É assim. A igreja dos homens da terra é assim. Por isso você precisa conhecer os evangelhos. Por isso você precisa conhecer os escritos apostólicos. Vai na igreja pregar o evangelho você. Se não tá, o verdadeiro evangelho não está sendo pregado, você vai lá. Nem que seja com a sua vida, dá testemunho. Que era isso que o Senhor Jesus fazia no templo. Ele ia dar testemunho da verdade. Para aquele povo que estava tudo errado. Ok? De 70 sábios, só tinha 2 que criou nele. Vamos lá, 51. E esse sacudindo, já li, sacudindo a poeira do pé, ok? Foi para Icônio, para outra cidade, ok? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E vocês acham que os discípulos ficavam ali humilhando para o povo se converter? Será que não tem muita gente por aí obrigando as pessoas a se humilhar para os outros? Se humilhar, implorar, se humilhar para se converter a Jesus? Aí a pessoa fala assim, nossa, por que está insistindo tanto para mim querer ser Jesus? Porque você não está valorizando Jesus. Porque quando a pessoa vai se converter, ela tem que valorizar. Olha, tem que falar assim, olha, eu tenho a melhor coisa para você, mas se você não quiser, eu vou dar para outro. Tchau. Quer que eu fale para você? Quer que eu pregue? Quer que eu explique? Ok. Aceita? Ok. Vai lá, ora, faz o apelo. O apelo, na realidade, apelo é um negócio que fizeram. Não sei se aonde que começou. Mas na realidade você tem que falar para a pessoa, pede a Deus para entrar no teu coração e te salvar. Pede a Deus para entrar no teu coração e te salvar. Não pensa que a pessoa, ai, levantou a mão, tá salvo, vai pro céu. Não, 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 não. Se não obedecer Jesus de Nazaré, as palavras dele, não, 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 não. A não ser que já está lá pregado na cruz e já vai morrer, e aí vai pro céu. Mas vou ficar nessa terra, precisa obedecer as palavras de Jesus de Nazaré. Leia, precisa conhecer os evangelhos, precisa conhecer os profetas, precisa conhecer os apóstolos. Para andar na verdade, porque senão você vai enganado. Vai ser enganado por falsos rabinos, falsos pastores, falsos padres. Eles podem dar o nome que dá, gente. Qualquer religião que for. Líder X, sacerdote X, bispo X, apóstolo X. Pode dar o nome que for, gente. Se estiver fora do que Jesus ensinou, sai fora. Sai fora deles. E vai ler o evangelho e pregar o evangelho. Ok? Pai, shalom, shalom.
Eu tenho que pregar o evangelho, gente. Eu fui chamada para pregar o evangelho. Não fui chamada para pregar a religião. Glória a Deus e aleluia. Deus seja louvado por isso. Ok? Até qualquer hora, shalom.